podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje eu estou aqui reencontrando um grande amigo aqui, Olavo. Olavo, meu amigo, prazer em revê-lo. Prazer é todo meu aqui, Dr. Johnny. Beleza, cara. Pessoal, eu e o Olavo, a gente trabalhou junto no nosso tempo lá de Carajás, né? Lá tinha muito que a gente chamava os Paraíbas, então tava todo mundo lá, a gente sempre se encontrava nas festas, no trabalho, então, novamente, prazer em revê-lo mesmo, viu, Olavo? Essa aí é a internet para encurtar novamente essa distância aí, né? Exatamente. E, pessoal, nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, né, que a gente já falou um pouco no ano passado, estava faltando falar esse ano, que é sobre decisões financeiras, mas não só as decisões, mas como transformar esses dados em decisões focados na indústria de mineração. E trouxe aqui um profissional de peso nesse assunto, tá? Formado aí pela Universidade aí do Maranhão, tá? Como contador, mas também tem formação em ciências contábeis, MBA, controladoria, auditoria em finanças, liderança, inovação e gestão, tá certo? Que é o nosso amigo Olavo Reis. Novamente, Olavo, muito obrigado pela sua participação aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Obrigado, Johnny. É isso mesmo, cara. Muito obrigado pelo convite. Realmente esse assunto de finanças é um assunto primordial para qualquer empresa, né? Então, nós não podemos só pensar na parte de produção. A finança, apesar de ser consequência, ela é um pilar fundamental de qualquer empresa. Exatamente. Lembrando, pessoal, que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, empresa que trabalha desde a coleta de dados lá no início do projeto até o projeto final, todo utilizando tecnologias como georradar, drone, gêmeo digital. Já tem muito conteúdo dele aqui no canal. Então, acessem aí, acesse o site também, atobin.com, e também a Ígnea Consultoria e Meio Ambiente, tá? Ela acabou de fazer, Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acabou de fazer aí 10 anos, com muito trabalho, tá certo? Sempre nessa área de consultoria ambiental, consultoria geologia, condução de processos minerários, pesquisa e muito mais. Acesse o site aí, igneabr.com.br, e saiba mais, né? E, como eu falei, a gente vai falar aí sobre essa parte de dados e decisões, né? Focados na indústria da mineração. Olavo, queria começar perguntando a você o seguinte, né? Qual seria a sua visão, né, sobre o papel estratégico na área da finança da empresa? Legal. Finanças, como eu falei, Johnny, ela é consequência de todas as atitudes que a empresa toma, tanto na parte operacional, na parte corporativa. Então, as atitudes que a gente toma, que é tomada, finança acaba sendo consequência. Então, é muito importante essa comunicação e transparência, né, desses dados para que seja visualizado o resultado dessas decisões, né? Então, reuniões, relatórios financeiros, isso tudo tem que ser muito bem analisado e monitorado para que a gente possa identificar desvios, né, ao longo do percurso e ajustar a rota. Então, a área financeira, ela tem essa visão estratégica e de suporte à operação para a tomada de decisão. Então, de uma forma geral, nós temos muitos dados, porém, esses dados realmente precisam ser transformados em informações para que essas informações sejam tomadas decisões consistentes. Tá? Então, finanças é exatamente o suporte para a gente tomar decisões. Bacana, né? E quando a gente vê, que é o que hoje até, eu já ouvi uma frase, um treinamento que eu fiz, meus dados, minhas regras, né? Então, com os dados que a gente tem, a gente consegue criar as regras da empresa, criar toda estratégia, como você bem explicou aqui. Isso aí. E, Olavo, como é que é a integração desses dados operacionais e financeiros, né? Pode melhorar a precisão das previsões financeiras na mineração? Finanças por si só, números por si só, eles são muito frios, né? Então, a gente precisa conectar
a parte operacional com a parte financeira. E aí a gente tem uma visão holística, né, da empresa, né? Eu vou conseguir traduzir em finanças, né? Mas eu preciso conectar com os dados operacionais, né? Para que os números de finanças façam sentido. E quando eu conecto, a área de finanças ela consegue ter muito mais precisão e previsibilidade dos cenários futuros. Então, é importante essa junção dos dados operacionais e financeiros para que as previsões elas tenham mais consistência, né, ao longo do período. Então, é muito importante a junção da operação com a área de finanças. As coisas que eu observo muito, né, nessa área, principalmente de planejamento de mina, como a gente fazia lá no planejamento, né, e começamos lá em 2009, 2008 a colocar esses dados de valores no plano de lavra, para quando o pessoal que for executar já está sabendo, olha, o impacto financeiro da sua atividade dentro da composição lá do real por tonelada equivale tantos reais, tantos centavos. A partir daí a pessoa, então quer dizer que se eu trabalhar melhor aqui, eu reduzo o meu valor financeiro. A gente consegue trazer essa integração, né? E aí, Johnny, bom ponto que você falou, cara, porque de uma forma geral, a mineração ela tem uma margem diferenciada de um outro negócio. Ela tem uma margem um pouco mais elevada e tem minas com margem de 100%, 200% de margem, né? O que acontece quando a gente tem essas margens muito disruptivas, né? A parte de financeira ela é deixada de lado. Então, o operador, o supervisor, o gerente operacional, ele precisa entender realmente o impacto financeiro do que ele está causando, porque nem sempre a gente vai estar numa operação com margens altas, né? Então, como você falou, né? Quando eu conecto aquele custo unitário, quando é aquele custo unitário, quando eu faço aquele movimento e gera um custo que é o custo unitário X, o impacto financeiro dele vai ser Y. Então, realmente, essa visão financeira, e de novo, conectado com o operacional, cara, é fundamental não só para o profissional de finanças, nem para o gestor, mas seria muito legal se um operador, um supervisor da área tivesse essa visão. E aí, cara, tendo essa visão, a empresa vai nadar de braçada. Exatamente, né? E, Olavo, quais indicadores, assim, pegando já o gancho que a gente falou, né? Quais são os indicadores financeiros que você considera mais relevantes para medir a eficiência financeira? Eu vou dividir em dois, né? A parte operacional, acho que o gerente de área, a turma da operação tem que saber os custos unitários, né, de cada processo, né? Quanto é o custo de mina, quanto é que é o custo para desmontar, quanto é que é o custo unitário para transportar, de perfurar. Então, é importante ter, claro, não um número exato, mas um número de referência para ele saber realmente para que lado ele está indo, né? Da mesma forma, a planta, custo quanto é que uma tonelada de uma massa processada, etc. Então, essa visão de custos unitários específicos é importante a pessoa ter como referência para fazer alguns cálculos mais de forma macro. Né? Indo para o lado financeiro e do negócio, tem 4 indicadores que eu gosto muito, né, que é fundamental. A margem de lucro, né, realmente é para medir a eficiência e a capacidade de gerar lucro da companhia, é uma taxa, né, margem de lucro, medida em percentual, como eu falei, né, margem de 30%, 40%, 50%, isso aí é uma margem relevante. Fluxo de caixa, o EBITDA, né, ela mede a performance operacional de uma unidade, né, então, quanto que ela produziu e ela vendeu, qual o custo que ela vendeu aquele produto, né, então, é um indicador que mede a performance operacional dela. O fluxo de caixa é a capacidade de gerar caixa, né? Mas depois do EBITDA, né, que é um indicador que mede a performance antes dos impostos e taxas, né? Tem o fluxo de caixa, que aí é onde eu incluo todos os outros gastos, todos os investimentos correntes, todos os investimentos de crescimento, e aí sim eu vou ter na última linha do resultado, que é o fluxo de caixa gerado. Então, é um outro indicador fundamental. E, por fim, é o ROIC, né, que é uma sigla inglesa que fala return, sobre o investimento, né? Então, ele também é um indicador
que a gente tem que monitorar, porque não é só investir por investir. Tem que saber quanto é que aquele investimento, naquele desembolso, está gerando de retorno, né? Então, é o Return on Investment Capital. Então, é importante também ter na cabeça esse indicador, né? Que é o ROIC, né? Que o pessoal geralmente fala ROIC. Então, margem de lucro, Exatamente, EBITDA, fluxo de caixa e o ROIC. São 4 indicadores fundamentais financeiros que a gente acompanha ao longo do período. Eu observo, né, que nós sabemos que 90% das minerações do país são pequenas, né? Então, quando a gente vê uma mineraçãozinha, até mesmo pequena ou média, que controla um dos principais, você falou aí, que é fluxo de caixa, você vê ele um pouco mais tranquilo, por assim dizer, né, no controle dos seus gastos, né? Aí, quando começa a aumentar um pouco mais, você vê todo aquele equilíbrio. Então, realmente você falou muito bem nisso aí. E fica a dica, né? Quem está assistindo, tiver uma mineraçãozinha, o fluxo de caixa já é um grande avanço, né, no controle dos gastos. Exato. E aí, complementando, Johnny, o fluxo de caixa, quando a gente acompanha ele, uma empresa menor, né, quando a gente acompanha ele diariamente, já é um grande avanço. E para ganhar o 10, é quando a área financeira, junto com a área operacional, consegue projetar esse fluxo de caixa. Quanto é que eu vou ter de receita para os próximos meses? Quanto é que eu vou ter de despesas para os próximos meses? E aí o fluxo de caixa projetado, ele se torna um antecipador de problema, né? Opa, daqui a 3 meses eu não vou produzir, então não vou gerar receita e meus custos eu vou precisar pagar funcionário e fornecedor. E aí? Então, a gente consegue antecipar os problemas e aí já tomar decisões, né? Antecipadamente para saber qual é a melhor forma para poder passar dessa situação. Então, é isso mesmo. Empresas pequenas precisam acompanhar o fluxo de caixa e, principalmente, junto com a área financeira, projetar isso para poder antecipar problema. Exatamente. Na sua visão, né, como é que uma área de finanças pode colaborar com outras áreas da empresa para maximizar a eficiência financeira? Primeiramente, a comunicação, né? Eu sou da área de finanças e aí, Johnny, o que eu percebo, né? Muitas das vezes, a turma operacional vê a área de finanças como uma área que só quer cortar custo, né? Lá vem a turma de finanças querer cortar orçamento, querer cortar custo. Então, acaba que fica o mundinho da operação e o mundinho de finanças, né? Então, realmente, essa conexão com a operação para mostrar realmente uma comunicação, uma transparência, fazer reuniões rotineiras, né? Mostrar os indicadores e aí gerar confiança, né? Entre operação e finanças, só tem a ganhar. Então, eu acho que essa questão da área de finanças para maximizar junto com a operação é a comunicação. A gente tem muita informação, a área de finanças tem muita informação, muitas informações que, por vezes, é complexa. A gente precisa realmente deixar essas informações mais simples, transparentes e de forma clara, né? Para que a operação entenda, né? E a gente também consiga comunicar de forma simples para a área. E aí, e gere confiança. Depois que gerar confiança entre a operação e finanças, cara, a ideia é que eles juntos façam um plano para a melhor estratégia da companhia. Tá? Mas eu vejo isso, cara. Ainda há uma separação entre as áreas, uma com medo da outra, uma com receio da outra, mas acaba que a gente tem que quebrar essas barreiras para a empresa andar junto. Você falou um negócio muito importante, né? A questão de comunicação, de tá entendendo, e o que é feito, você falou, quando a gente já passou por várias empresas, enquanto alguém da área de finanças já pensa logo nisso, ele já chega, ó, vem eles com o número mágico deles para cortar, mas quando a gente entende e fala, ó, antes de você chegar como é que você chegou nesse racional? Não, a gente pensou nisso, ó, mas isso aí, como já aconteceu comigo, ó, mas isso aí não dá para ser feito porque é lei, a lei manda que a gente contrate um terceiro, então isso não dá para reduzir. Se não tivesse isso na lei, né, na condicionante, a gente reduzia. Essa daqui, então não tem. Então, pronto, a gente absorve esse serviço e reduz o gasto. Então, tendo essa comunicação, né, aí o corte que a gente sabe que tem que ter é mais sutil e mais certeiro, né? É um quebra-cabeça. Realmente não vai ser nunca do jeito de finanças, não vai ser nunca do jeito da operação, né? Realmente tem que ter essa comunicação, essa sinergia, esse entendimento. A área de finanças precisa estar mais na operação para entender realmente como é que a operação funciona. E a parte operacional também precisa entender um pouco mais de finanças, né?
não é deixar distante para que realmente, como eu falei, né, se a operação conhecer de finanças e finanças conhecer de operação, é o mundo ideal. Exatamente. E ainda nessa parte de desafios, né? A sua visão, quais seriam, então, os maiores desafios, né? De que as finanças enfrentam ao trabalhar com planejamento financeiro em uma indústria tem tantos ciclos como a mineração? O principal, Johnny, que eu vejo é a volatilidade dos preços das commodities, né? Então, quando a gente tem esse cenário, a área de finanças, ela tem um trabalho redobrado, né? Porque ela precisa fazer vários cenários. Então, com essa volatilidade dos preços, vários cenários têm que ser feitos, né? Para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então, essa questão, e também questões regulatórias que a área de mineração tem. Então, questões regulatórias e volatilidade dos preços das commodities são fatores que podem mudar de um ano para o outro, de um ciclo para o outro, e aí a área de finanças tem um dever, né, de fazer cenários para que se possa suportar esse período de baixa, né, posso falar assim. E aí realmente. a visão de longo prazo ela fica mais difícil por não ter preços estáveis, por não ter um regulatório também estável, que ela pode mudar, e aí um exercício de longo prazo para uma mineração, ela fica mais difícil em função disso. Então, eu acredito que são os desafios que a área de finanças enfrenta, né, para ter uma visão de longo prazo da área financeira. É realmente muito importante. Quando a gente fala justamente, a gente que já, com esses anos de experiência, já pegou tantos ciclos aí da mineração, a gente consegue até mesmo entender um pouco como é que funciona, né, o mercado. E quem trabalha nessa área tem que estar ligado a qualquer atividadezinha na China, pode gerar uma reverberação aqui, como na Ucrânia, como em vários locais aí do mundo. A gente passou agora por períodos de muita pressão inflacionária dos preços, né? E apesar do preço da commodity não ter despencado, no caso de cobre e níquel, que é a área onde eu trabalho, né, no momento, né, os preços subiram muito, né? E aí, de novo, a área financeira tem um trabalho de fazer todas as projeções com base nesse novo cenário para verificar realmente os impactos, né, que estão acontecendo, que podem acontecer para os próximos meses e anos. Então, é um exercício constante. A área financeira não pode ser apenas uma área de armazenamento de dados. Tem que ser ágil para poder identificar os cenários e traçar novas tendências, né, com base no que está acontecendo. Então, esse exercício ele é constante, e tem que ser constante, tá? Para que, de novo, a gente possa antecipar problemas e antecipando o problema, tome a melhor decisão estratégica. Excelente. Entrando um pouco nessa área de tecnologia, Olavo, quais ferramentas e tecnologias a área de finanças utiliza, né, para analisar e prever assim, as tendências de setor no mercado de mineração? Boa pergunta. Nós temos hoje o BI. Hoje o BI é um software já do mercado, né, da Microsoft, e ajudou muito a área financeira. Eu acredito também que todas as áreas que trabalham com dados, isso ajudou, dar informações mais rápidas e mais consistentes. A própria modelagem financeira, né, em Excel, a gente trabalha muito com Excel e tem essa flexibilidade em fazer essas modelagens financeiras e tendências. O RP é uma empresa que tem um RP, um sistema para armazenamento desses dados, e esses dados são extraídos de forma também mais consistentes. Isso ajuda demais a área financeira. E, por fim, eu não posso deixar de falar, né, da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial ela tem, de um ano para cá, a inteligência artificial generativa, né, que ela consegue gerar novas informações com base em perguntas. Ela é uma ferramenta fundamental, não só para a finança, mas para todas as áreas.
Se a gente fizer um exercício de colocar num banco de dados, dados históricos, e pedir previsões financeiras, cara, ela vai dar uma previsão financeira tão boa ou tão parecida quanto um analista financeiro. Então, a inteligência artificial, a gente ganha muita produtividade para que ganhe a rapidez e velocidade, e a gente tem que realmente utilizar, não pode menosprezar a IA. A gente fala muito que vai tirar empregos, mas, assim, eu entendo que pode tirar empregos de quem não está antenado a essa ferramenta. Quem for um profissional que esteja com essa ferramenta, que saiba trabalhar, vai ser um profissional que vai estar sempre... profissionais vão estar em busca desses profissionais que entendam IA e aí conectem IA com a área específica, né, que no caso, finanças. Então, a pessoa que entende de finanças e que entende IA está com a faca e queijo na mão. Então, a IA, eu acho que uma ferramenta fundamental, que ela veio para ficar e só tende a melhorar o nosso trabalho. Exatamente. Dentro dessa questão, né, de tecnologia também, né? Como é que essas análises de cenários em modelagem financeiras, né, realizada pelo planejamento e análise financeira, né, que é o FP&A, pode ajudar na tomada de decisões estratégicas? Essa questão das análises de cenário, até como eu falei antes, ela é rotineira. Com a modelagem financeira que a gente fala, né, com previsões de novos preços, previsões de novas receitas, novos custos, né, isso tem que ser feito, aumento, redução de receita, aumento, redução de custo, e a gente vai conseguir identificar vários cenários. Então, essa análise de cenário, no médio e longo prazo, ele é fundamental para tomar decisão. Então, não podemos, de novo, ser apenas uma área de repositório e reportar e falar do retrovisor, do que já passou, né? Justificar, comentar os dados que já passaram. Esse exercício de análise de tendência, de cenários, revisando preços, revisando custos, revisando lucro, margem de lucro, e isso tem que ser constante, porque, como eu falei, a empresa é cíclica, né? A indústria é cíclica, né? E existem momentos também que a indústria, que aquela empresa, ela vai estar passando por altos investimentos, que ela vai estar querendo se expandir, criar uma nova unidade produtora, e isso requer muito investimento. Então, se tiver um momento de altos investimentos com um ciclo de preço baixo, a gente não vai conseguir prever, mas, assim, fazendo cenários, mostrando como é que ficaria aquele cenário com preço baixo, altos investimentos, com custos elevados, e aí dá para a gente fazer exercício. Beleza, se naquele ano tivermos altos investimentos com preço baixo, o que a gente vai precisar fazer? Reduzir custo operacional, revisar, fazer o desembolso escalonado em vários anos. Então, é isso, são exercícios constantes que ajudam realmente a qualquer direção para qualquer direção para melhor decisão estratégica. Então, realmente tem que ser constante esse exercício. Você falou tudo, essa questão dos cenários, né? E na sua visão, então, Olavo, quais práticas recomendadas em FP&A, que é Planejamento e Análise Financeira, né, pode adotar para melhorar essa transparência e comunicação dos resultados financeiros com os stakeholders? A gente tem uma gama de dados, e essa gama de dados precisa ser disponibilizado de forma clara. Tá? Então, ficar aquelas informações só na área financeira, a gente não vai conseguir atingir o melhor objetivo. Então, os relatórios têm que ser claros, têm que ser simples e consistentes, né? A gente tem que fazer gestões visuais, né? Isso é muito comum na área na indústria da mineração, as gestões à vista, né? A gente mostrar como é que está o cenário, né? Reuniões regulares com a operação. A gente precisa mostrar também, fazer narrativas, né? Do contexto financeiro, né? De novo, de uma forma clara, né? A área operacional tem realmente essa dificuldade, a gente da finança também tem dificuldade de entender um pouco a operação. Então, quando eu pego um relatório financeiro e faço uma narrativa, contextualizando, fazendo uma analogia, isso tudo é mais fácil para a operação entender, né? Então, e feedback constante da melhorias, né? A gente, com base naqueles números, a gente pode retroalimentar a operação para mostrar que, se ele fizer daquela forma, há uma melhor eficiência financeira. Então, assim,
Resumindo, né, relatórios claros, dashboards visuais, uma gestão à vista, né, reuniões regulares com a operação, a gente fazer narrativas, né, daqueles relatórios, né, contextualizando, fazendo de uma forma bem simples, né, e, por fim, os feedbacks, né, essa retroalimentando a operação com os dados financeiros e mostrando para ele como é que está e como é que poderia melhorar a eficiência financeira daquela companhia. Então, você falou tudo, essa questão de você colocar informação clara. Certa vez, numa mina de níquel que eu trabalhei, todo dia de manhã aparecia lá o valor do níquel, do cobalto, era níquel, cobalto e tinha outro que eu me esqueci agora. E ele sabia que o cobalto era mais caro. Então, o pessoal era tudo, o pessoal dos operadores, o pessoal da operação, falando com a gente do planejamento, né? Olha, onde é que a gente encontra mais cobalto nessa mina, hein? Porque eu vi lá que ele é mais caro. Se a gente tirar ele, a gente garante o EBITDA da empresa. Não, exatamente, vamos tentar ver aqui. Aí, o pessoal, o próprio, eu falando com o pessoal, fiz, ó, tá vendo como tá claro que os operadores já estão se importando com isso, sabe o impacto disso, sabe, ó, se eu vender mais cobalto, eu faço menos níquel. Então, pô, e estando transparente, né? Pô, aí é bacana demais. E aí, Johnny, é muito importante isso, porque finanças, de uma forma geral, tem muita sigla em inglesa, né? E aí a gente acaba entrando nesse automático e vai falando. O que eu percebo? A área de finanças chega, faz a reunião, fala inglês, fala bonito, acho que é bonita, é inteligente, né? Mas no final das contas a turma não entende, né? E fica com vergonha de perguntar. Porque o EBITDA, porque o cash flow, porque o ROIC. Cara, não adianta complicar, né? Então tem que simplificar, a gente tem que se policiar, falar simples, falar de forma bem tranquila, para poder realmente internalizar e a pessoa, entendi. Então, se eu fizer isso, o lucro da companhia, o retorno sobre o meu investimento vai ser aquilo. Então, é isso, é um exercício que a gente tem que se policiar, porque senão a gente vai no automático e vai falando difícil, o cara fica com vergonha de dizer que não sabe, né? E ele finge que entende, a gente finge que explicou. Exatamente. Quando fica clara assim, a comunicação, aí já era, né? Então é fundamental isso, cara. E pegando esse gancho, Olavo, né? Como é que se promove, então, a cultura de responsabilidade financeira em toda a organização? Como a gente falou, desde lá o operador até o CEO da empresa. Legal. Ano passado, eu comecei a fazer um experimento, cara, que eu precisava, assim, estar no chão de fábrica, ver como é que o chão de fábrica estava e o entendimento sobre finanças, né? E por surpresa minha, né, eu aprendi mais do que ensinei. Realmente, quando a gente está no chão de fábrica falando de finanças, a turma vai tendo interesse e vai também expondo as suas dúvidas e os problemas. Essa troca ela é muito bacana, né? Então, eu aprendi muito com isso, com esse experimento de estar em cada área, falando com o operador mesmo sobre finanças. Então, a sua pergunta, como é que a gente pode promover isso, cara? Educação e treinamento, cara. No chão de fábrica, falando simples e fácil mesmo, para essa turma entender qual o impacto do trabalho dele no lucro da empresa. Olá, eu tenho uma meta de EBITDA, não sei nem o que é EBITDA, mas assim, o que eu tenho a ver com essa meta? Tudo, né? Na verdade, o operador tem a ver com tudo, né? Mas ele precisa entender, né? Qual é o papel dele quando ele faz uma movimentação da mina com uma menor DMT, com a melhor produtividade, onde é que isso vai impactar, né? Então, ele precisa entender que existe, sim, impacto numa meta financeira. Então, educação e treinamento, a transparência, né? Esses números não podem ficar só na mesa da área de finanças, esses números têm que estar sempre transparentes, sendo vistos, sendo monitorados. O terceiro item, metas de incentivo, né? A gente precisa realmente que existem metas financeiras para que isso promova uma melhor engajamento na parte de finanças. Responsabilização, a gente precisa agora também ter uma cultura de responsabilização. Cada gestor precisa prestar conta realmente do que isso está sendo feito, né? Do que ele fez. E, por fim, é o exemplo, né? Então, é a liderança pelo exemplo, né? Então, se todo líder tiver na mente o pilar finanças, cara, vai ser por osmose a equipe dele também ter esse comportamento.
Então, a educação, a transparência, as metas, né? Tem que ter metas atreladas a isso, responsabilização e por fim, é a questão do comportamento, né? Do exemplo da liderança. E aí sim a gente consegue permear esse comportamento de finança por toda a empresa. Que legal, né? Olavo, como é que você, então, qual seria, então, a sua visão de longo prazo para essa área de finanças, né? E também, então, como é que você acredita que ela pode continuar a evoluir para melhor apoiar o sucesso do negócio? Eu acredito, Johnny, que a área de finanças ela precisa continuar se conectando com a operação mais ainda e ser mais parceira, né? Então, essa parceria entre operação e finanças, ela tem que ser mais forte para que se fale a mesma língua, tá? Então, a gente fala muito em business partner. Então, a gente é parceiro de negócio da operação. A operação é o coração, né? A área de finanças, a gente pode falar que seria o sistema sanguíneo, porque finanças, dinheiro está em toda parte da companhia, então tem que ter essa correlação entre operação e finanças, e tem que ter parceria, então isso é importante. Tecnologia, então a área de finanças também tem que ter tecnologia boa para que os dados sejam apresentados de formas ágeis, né? E aí a gente tome decisões mais fortes. Um outro ponto, desenvolvimento de talento, né? Então, a gente precisa desenvolver talentos, não só da área financeira, mas que de outras áreas, né? Que tenham esse viés de finanças, de custo, para que isso possa ser permeado. E, por fim, agilidade, né? Com esse cenário de muita volatilidade, a área de finanças também precisa ser ágil para que mostre o melhor caminho para o board, né, para a direção, e esse caminho, com base nos números, né, conectados com a operação, eles sejam realmente, a gente tome decisões melhores com ele. Então, tem que ter agilidade. Eu reforço muito que a gente não pode ser uma área de retrovisor. Precisa realmente ter esses dados, mas ser ágil. O cenário está mudando. Então, como é que a gente pode fazer uma visão de tendência, né? E com base nesse cenário. Então, é importante ter essa agilidade para ajudar, né? Para suportar a direção na melhor decisão. Excelente. Olavo, chegando, podia falar aqui sobre finanças aí o resto da noite e passar em madrugada conversando sobre esse assunto, mas estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Que mensagem final você gostaria de deixar de finanças para, principalmente, as empresas que estão nos assistindo? Obrigado aí, Johnny, cara. Acho que esse espaço é muito importante, né? Foi importante até para a gente dar um pouco da ideia de finanças, né? De novo, a gente precisa estreitar esse relacionamento entre operação e finanças. Eu queria, a mensagem final, cara, eu queria indicar um livro, tá, para a turma. Existe um livro do Rancharan, que serviu de base aqui para mim, que o nome do livro é O que o CEO quer que você saiba, né? O que o presidente da empresa quer que você saiba. E aí ele fala, de forma simples, 4 pilares que qualquer empresa precisa ter, seja uma banca de fruta ou uma grande mineradora precisa ter. Então, esses 4 pilares são iguais para elas, independente do tamanho da empresa. Que pilares são eles? São esses. Primeiro, satisfação do cliente. O cliente precisa estar satisfeito com o produto. Segundo, a empresa precisa gerar caixa. Então, uma empresa filantrópica precisa gerar caixa. Terceiro, ela precisa gerar caixa, mas ela precisa ter retorno sobre o investimento dela. Então, não é qualquer caixa, né? Então, às vezes, por exemplo, hoje, essa empresa ela gera caixa, mas o retorno dela está menor do que uma taxa da poupança, está dentro do retorno de 9%, 8%. Eu preferi deixar na poupança hoje, né? Que eu não tenho risco, do que estar numa atividade de mineração que ela tem altos riscos, né? Trabalhistas, fiscais, de segurança. Então, assim, a mineração ela precisa dar retorno acima do mercado, né? Então, satisfação do cliente, ela precisa gerar caixa, ela precisa dar retorno. Por quê? Porque ela precisa crescer. Então, a empresa ela tem um ciclo de crescimento. Então, não vou querer estar sempre no estágio A.
o seu Manuel, quando está a banca de fruta dele, ele também quer ter uma outra banca de fruta, ele quer ampliar. E para ampliar, ele precisa satisfazer o cliente, gerar caixa, ter o retorno acima do mercado para poder crescer. Então, para finalizar, eu queria deixar essa sugestão desse livro, né? O que o CEO quer que você saiba, que é do Rancharan, que ele fala de forma bem simples, que esses são os 4 pilares para qualquer empresa, né? E aí é uma visão, é uma linguagem bem simples que vale a pena ler. Beleza, Olavo, meu amigo. Então, como eu falei, a gente está falando aqui nos bastidores, estou precisando voltar aí no Pará. Quando eu estiver aí, a gente toma um café junto, bate um papo aí. Pode aguardar que esse ano ainda eu volto aí no Pará para dar uma volta por aí. Estou aguardando aqui, viu, meu amigo? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tá ok, a gente aqui agradece. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, que ela trabalha desde a coleta de pré-requisitos até o projeto final, com tecnologias de ponta, geoscanner, radar e muito mais. O site é atobin.com. E a Ígnea Meio Ambiente e Geologia, tá certo? Que está fazendo 10 anos aí com muito trabalho, trabalha desde a parte de pesquisa mineral, gestão de processos minerários, muito mais. Acesse o site igneabr.com.br. Contamos também com o apoio da ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Novamente, Olavo, muito obrigado. As portas estão abertas para quem quiser voltar, tá certo? E lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.